Abson Felipe FM, site JC Repórter. Estamos no dia de hoje aqui na comunidade do Caboclo, acompanhando aí mais um dia de campo, né? Hoje tivemos aí, durante essa semana, aliás, né? Anteontem e ontem, a formação aí, né, na parte teórica do cultivo do cacau. E no dia de hoje, mais uma vez, a comunidade do Caboclo acompanhando aí de perto, né, a questão da prática, né, a questão da observação, o modo de cultivar. O professor Dorival vai estar passando todas as informações aí, né? E observando aí o processo de aprendizado também dos alunos que teve na parte teórica, todas as orientações, agora e buscando, né, esse reconhecimento na prática. Vamos aqui trazer para vocês aí todas essas orientações e esse acompanhamento também de perto no dia de hoje aqui na comunidade do Caboclo. Vamos lá, acompanhando de perto essas participações. Venha conosco. Aqui também com o Bonfim, né? Fala um pouquinho aí, né, sobre essa nova cultura que chega aqui ao município. Algumas pessoas já há um tempo atrás plantavam, mas era pouco, né? E agora a gente vê que assim, o fator motivacional, principalmente a questão, né, de preço, isso vai motivando também as pessoas aí, né? Enxerga também no cacau hoje, né? Uma nova possibilidade, que é uma cultura que você vai fazer um investimento e que vai levar realmente, né, um tempo médio, quando é igual a mandioca que você plantou, arrancou, tem que plantar de novo. O cacau não, você vai plantar e depois vai levar um tempo realmente colhendo. E é importante a gente também estar buscando saber como é manusear, né, essa questão desse cultivo também, né, Bonfim? Bom dia. Bom dia. Na realidade, eu estou me cuidando nesse sentido de ter o conhecimento, porque apesar de morar em Salvador, mas a minha intenção é me mudar para aqui e ter o que fazer, né? Como é um produto hoje que está no olho de todas as pessoas, até mesmo pelo preço, aí eu estou aqui me qualificando para tentar melhorar a minha rocinha e quem sabe lá na frente o que é que eu vou fazer. Mas já começou já o plantio? Ah, sim, já comecei. Eu tenho uns 200 pezinhos lá mais ou menos. Já começou até a produzir um pouquinho esse ano. Pouca coisa já me deu uma alegriazinha. Já começa, né? Porque eu penso assim, quando, o primeiro momento que você chega ali, você começa a investir, continua investindo, como algumas culturas a gente tem aí, né? Sem ter nenhum retorno, mas qualquer coisa que vem naquele momento, você já começa a realmente trazer um respiro, assim, não, vale, tá valendo a pena. Vou continuar investindo e aumentando minha produção. É, já trouxe um respirozinho, pelo menos de pagar minha viagem de Salvador São Felipe. Aí me motiva mais de vir para aqui. Quase toda semana eu estou aqui por essa plantação. Eu falar com algumas pessoas e as pessoas falando em relação ao professor, né? Professor Dorival, assim, a forma como ele aplica, né, o seu conhecimento, não só diretamente como o cultivo do cacau hoje, mas a sua experiência de vida, ele como educador também, traz muita formação, muita orientação para o dia a dia nosso mesmo, né? Verdade, ele é excelente. Por sinal, se tivesse mais dias de curso, seria muito útil para a gente. Ele fala de tudo, inclusive da vida, né? Dá experiênciazinha para a gente. Apesar de, no meu caso, por exemplo, ter mais idade do que ele é uma pessoa que tem conhecimento e ajuda bastante a gente. Esse aqui é Bonfim, microfone sempre à disposição, Bonfim, algo mais que você deve à vontade, né? Ah, querido, muito obrigado a você aí pela oportunidade. E com a Dona Rita também, ela que já vem, né, do plantio do cacau e agora buscando, né, se qualificar cada vez mais e essa formação realmente foi importante, né, Neide? Bom dia. Bom dia. Bom dia, JC. É assim, JC, já venho cultivando, mas do modo incorreto. E agora, com esse curso, que eu vou tentar botar em prática o que eu aprendi. E espero em 2026 eu já fazer minha rocinha quando botar em prática o que eu aprendi, né? E vai ser bom. Porque, JC, a cultura da gente é o quê? Hoje é mandioca. Mandioca, aipim, essas roças. E hoje, porque a gente pode observar, pelos relatos, tem muita pessoa cultivando cacau. Daqui a uns anos, a nossa região é outra região, né? Aí eu mesmo estou para... Essa que estava cultivando, né, diante da prática que a senhora tinha, como o professor sempre fala, né? Não é que estava feito errado, a gente está fazendo da maneira que a gente sabia fazer. Então, a partir de hoje, agora a gente tomou um novo conhecimento, adquiriu uma nova experiência, agora de forma diferente. Então, aqui da forma que a senhora sabia, né? Já tinha a sua prática de fazer. Em relação àquilo que o professor passou, mudou muita coisa? Sim, pragas que eu não conhecia, que eu já conheço. Conhecia a praga, a mesma praga, mas diferente. Eu conheci de um jeito e tem da mesma. É porque a vassoura de bruxa, no caso, eu conhecia dois tipos. Tem mais de. Hoje eu já conheço uns 4 a 5 que eu não conhecia, né? E assim, e vamos que vamos levando. E o fundamental de tudo isso, né, a gente identificar, né, agora assim, é o controle, como combater, né? Então, ele traz também muita informação sobre isso, né? Sim, 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 como combater, porque a vassoura de bruxa o quê? É a poda, né? Que o controle da vassoura de bruxa é poda, que a gente vai controlando do anual. É isso que eu estava conversando com o Bonfim. Hoje o meu cacau é híbrido hoje, né? Então, ele é muito vulnerável à vassoura de bruxa. E esses que a gente planta hoje clonado, já é resistente, é esse que eu quero botar em prática. Porque é trabalhoso, para todo mundo você está... Acho que é todo dia você tem que estar por dentro, cultivando, né? Cuidando dele. E assim, a gente plantando esse clonado,
facilita mais para a gente. Agradecer a participação dela aqui com a gente, porque foi sempre à disposição. Né? Obrigada. Também com o Sr. João participando dessa formação e fala conosco, né? A importância desse momento, esse processo de aprendizado, o que é que soma também no seu currículo, né? Bom dia, Sr. João. Bom dia. Olha, foi uma experiência sensacional. A primeira vez que eu participei. Não tenho terra de cacau, é meu primo que tem e eu estou aqui para colaborar com ele. E a gente pensa que, tá plantando, dá, não se preocupa, mas não. Quanto mais você tem conhecimento e vai fazendo a coisa certa, mais produz mais. Por exemplo, você tem 1 hectare, planta 1000 pés de cacau, colhe 50 arroba, uma hipótese, plantada aleatória. Se você plantar corretamente, com 1000 pés de cacau, com 500 pés de cacau, você pode colher 600 arroba, mais do que o que você está colhendo com 1000 pés de cacau, entendeu? Então, Plantando de qualquer jeito, né? Plantando de qualquer jeito. Então é para você ter ideia quanto vale o conhecimento, fazer a coisa certa, a adubação na hora certa, a podagem, tudo enfim. Essa aula aqui foi uma coisa maravilhosa. A aula prática foi boa, a teórica foi boa, mas essa daqui foi sensacional. Muita coisa, a gente muda a maneira de pensar. Quando a gente pensa, não, a gente está plantando aqui, está dando, vai colhendo, mas a gente tem que mudar o estilo, a maneira de produzir, porque a quantidade lucrativa de produção é bem maior quando você faz a coisa certa. A gente tem que falar o certo, né? O certo é certo e você, quando você vai para fazer a coisa certa, em qualquer que seja a realidade, o resultado é realmente sempre positivo, né? Com toda certeza. E aqui nesse curso a gente vê isso tranquilamente. A maneira de cuidar da planta por causa das doenças, entendeu? Então é muito interessante a maneira de fazer a coisa certa para ter mais produtividade, porque o objetivo é esse, ter mais produtividade. E assim, pela que você falou assim, o senhor não está atuando na área, mas assim, essa necessidade de buscar o conhecimento, sempre, mas eu não vou plantar, eu não tenho necessidade. Mas a oportunidade está aí, né? A gente nunca sabe de amanhã, então tá sempre preparado sempre é bom, né? Com certeza. Aí eu estou aqui com o intuito de ajudar meu primo, que eu estou aposentado e ele não. E eu, estando de perto na roça dele, tenho que procurar fazer o melhor. O melhor para que possa produzir mais. Entendeu? Com certeza. Valeu, seu João. Obrigado pela participação. O microfone sempre à disposição. Viu? Ok, muito obrigado. Valeu a vocês. Na sequência, aqui com mais um participante, Rodrigo Bonfim, aqui participando com a gente, falando um pouquinho dessa experiência dele, né, no curso de cultivo do cacau e como é que tem sido para ele, né, esse momento. Bom dia, Bonfim. Bom dia. Rapaz, é muito bom. É porque a gente sabe muito pouco. Então a gente não sabe o manejo, como é que a gente vai trabalhar o cacau. Então a gente fica trabalhando à toa. Sem uma experiência de um professor muito bom, professor inteligente, com experiência. Aí a gente já vai ganhar oportunidade e experiência para trabalhar certo e já passar para outras pessoas, né? Outras pessoas que a gente vê se batendo, que o pouco que a gente aprender, a gente já passa para outra pessoa. Porque aí a gente já vai fazendo um grupozinho, pode até fazer mais tarde uma associação, reunir todo mundo para a gente trabalhar melhor, né? E para ter mais lucro, porque a gente trabalhando sem experiência, sem saber do manejo, a gente vai trabalhar à toa. Só trabalhar para nada, gastar para nada, certo? E perder a roça e deixar as pragas passar até de uma roça para outra, de cacau para outra coisa, de outra árvore para cacau, porque a gente não tem experiência. Aí com esse curso aí muito bom, muita gente vai sair aqui, não vai sair formada, que não tem como ser formada, mas sair com experiência para trabalhar certo. Porque a gente não sabe trabalhar certo se a gente nunca teve uma aula como maneja o cacau. Já tivemos com outras coisas, outras roças, outro tipo de roça, mas com cacau, todo mundo que aqui não teve ainda essa experiência, entendeu? Esse curso, esse manejo. Aí fica bem melhor. A partir desses 2 dias de teoria, hoje, né, em campo, na prática, o que você poderia destacar, né, de todo esse processo de aprendizado, tudo aquilo que você poderia dizer, não, isso aqui realmente foi crucial e eu destaco isso e isso no dia de hoje? A melhor de todas foi conhecer os tipos das pragas, né? Que a gente poderia colocar um veneno, uma coisa para uma praga e estava alimentando a outra. Aí tem que ser um tipo de inseticida, de fungicida, como você falou, para cada tipo de
de praga. Não a gente colocar um, como você vê, para todas as pragas. Às vezes um vai alimentar a outra de acordo com o veneno que a gente colocar. Certo? E a gente conhecendo cada um, cada qual com seu nome, a gente vai saber o veneno certo para a gente combater. E aí não sabia, a gente podia pegar, vamos dizer, uma carpaticida, bate no pé de cacau. Totalmente errado. Certo? Por falta de conhecimento, de uma instrução de um professor, que a gente agora pode fazer as coisas certas. Certo? Aí vai servir muito e adiantar muito na plantação, e a gente pode passar para outras pessoas que não sabem, que tem menos conhecimento que a gente, que aprendemos em 3 dias, mas serviu muito. Em relação ao cacau, você já cultiva o cacau? É o processo que vai começar agora? Não, já cultivo pouco, certo? Porque minha área não é muito grande, a área é pouca, mas agora eu vou cultivar com mais experiência. Quer dizer, eu vou buscando maior produtividade também, né? mais produtividade e outra. E eu vou conseguir, num pouco espaço que eu tenho, cultivar mais com a experiência do aprendizado para trabalhar com a forma certa. Isso aqui é Bonfim, microfone da rádio, o site sempre à disposição, Bonfim, algo mais acrescentado, que essa mensagem fica à vontade. Viu? Aí é isso que eu digo, porque, quer dizer, os governantes podiam fazer isso mais vezes, dar mais oportunidade para o pessoal do campo, do agronegócio, da agricultura familiar, aprender mais, que tem poucas oportunidades. Porque quase todo mundo, nem todo mundo, principalmente da zona rural, pode pagar uma faculdade, entendeu? Pode entrar na escola para levar 5, 6 anos estudando, até pelo custo de vida. Não tem um emprego fixo, já não tem um estudo, já não tem como ganhar bem para pagar uma faculdade, certo? Aí é muito bom e precisaria de mais pessoas com consciência para investir em mais curso como esse aí. Aí seria bem melhor e o mundo seria melhor para todo mundo. Até para eles ganhar mais com nossa produtividade aqui e a gente, no caso, a gente ia viver melhor. Todo mundo viveria melhor. Só que a maioria dos governantes só quer embolsar e aí os pequenos produtores ficam vendo navio e sofrendo. Entendeu? Uma coisa que é fácil, que com os impostos que a gente pagamos, poderia ter sempre. Porque tudo que a gente compra, paga o imposto. Tudo que a gente paga, paga o imposto. Então, esse curso aí, estão tomando aí, que é grátis, esqueci o nome, é do sindicato com a Senar. Isso aí já é um imposto que a gente paga. Quer dizer, por que não tem mais vezes outros cursos também? Entendeu? Aí o negócio é o seguinte, porque se só sabe vir pedir os votos, só sabe vir na hora das vezes deles, necessita, e por que não vem também ajudar a gente? Não promove outros cursos para a gente ficar mais atualizado para trabalhar, principalmente os pequenos agricultores, que não tem um recurso para investir sem uma aula muito boa desse que o professor deu para a gente aqui. O professor Dorival é preparado, né? O professor Dorival é muito inteligente e paciente, porque pega uma pessoa, um grupo que não sabe nada do manejo e ele tem muita paciência, explica direitinho, muito bom. E ele explica muita coisa, não é só da agricultura não. Muito inteligente e que está de parabéns. Valeu, filho. Falou, meu amigo. Obrigado e um abraço. Bom, aqui em seguida também vendo os participantes da tarde de hoje, você já acompanha nossas mídias sociais, aí vai dando seu like e compartilhando aí os vídeos da rádio, né? Sempre te agradeço pela sua audiência aí. Vamos aqui seguindo em frente, subindo aqui agora, né? Acompanhando a turma que está aí, né? Aqui no campo, aprendendo aí agora na prática, né? Temos a parte teórica, mas agora na prática aí, né? Vendo aí como é que se identifica, como é que deve ser o manejo, todas essas orientações aí, sendo hoje observada, né? Já na prática, já no campo. Tá vendo aqui, você vê aqui no campo, eu gosto muito dessa experiência, né? De estar no campo aí, né? Diretamente mas faz parte do processo, né? A gente acostuma, a gente não sente tanto cansaço por estar realmente com a natureza. Isso vai nos recarregando, vai recompondo aí nossas energias também aí, né? Aqui nosso amigo Celso também participando desse momento aqui, né? Tivemos a primeira etapa, segunda etapa, nova turma. E o pessoal realmente, né? Eu estava aqui acompanhando, o pessoal realmente conseguindo assimilar bem, né, Celso? Já detectando aí, né? A questão das pragas, já observando a questão, né, do próprio, né, manejo, como realmente deve produzir. Já mostrando aí que a parte teórica já foi fundamental para eles, né, Celso? Bom dia. Bom dia, JC. Bom dia, ouvinte da São Felipe FM. Pois é, JC. Mais um dia, mais um curso, mais uma aula prática, né? Essa segunda turma. O que nos dá satisfação é isso, que a gente está vendo o interesse das pessoas que estão participando, né? Muito aprendizado.
Na verdade, o professor ensina tudo, ele fala de tudo, não fala só da cultura do cacau, fala de tudo tudo ele fala um pouco. E o mais importante é que as pessoas estão assimilando, né? Tá pegando, tá tendo interesse no curso. Tem pessoas que já cultivam cacau, já produz o cacau há muito tempo, mas tem coisas que não sabia, como os tipos de doença, as pragas, como podar e várias coisas que as pessoas não sabiam, né? E aqui nessa aula está aprendendo. Na aula prática aprende a questão das doenças, a aula teórica e vem para a prática a questão de identificar as pragas, identificar as doenças do cacau. É muito importante esse curso, muito bom. Está acontecendo a segunda turma e talvez, pela demanda que estamos tendo, talvez a gente venha trazer uma outra turma para poder tá passando essas informações para os agricultores. E também essa turma já já vai se tornar, já está 30 pessoas, já vai se tornar um agente multiplicador no município. E a produção está crescendo muito, o cultivo do cacau está crescendo muito e às vezes a pessoa está plantando sem informação nenhuma, só pensa que só plantar o cacau lá, deixou lá e pronto. Mas não, quem está aprendendo a cultivar o cacau, quem está aprendendo nessa aula, quem está participando desse curso, está vendo que não é. Até mesmo as pessoas que já plantam, não sabia a maneira correta de estar cultivando, de adubação, poda, identificar as pragas, e aí está aprendendo esse curso. Começa a mudar, né? Eu estava falando com as pessoas ali, Celso, e citava, né? Para além, né, do conhecimento, né, na parte produtiva, mas também conhecimento para a vida, né? Tem muitas orientações que ele traz, muitas dicas, muita história que ele conta, né? De experiência, de maturidade em relação aí, né? Algumas realidades que ele acompanhou e que ajuda muitas pessoas também nesse sentido, né? Como eu falo, não foi só um curso do cultivo do cacau, né? É um aprendizado. É muita coisa, muita informação que ele traz. E as pessoas ficam assim, eu não sabia disso. Eu não sabia, tem coisas que história que ele conta que a gente não sabe, e ele vem e traz tudo dentro desse contexto do ensinamento sobre a cultura do cacau. É muito importante, muito bom, e as pessoas estão vendo a empolgação das pessoas que estão participando no meio do curso. Essa é a participação de Celso, o microfone à sua disposição, Celso. Aqui é a sua mensagem, né? E algo mais que acrescentar, fique à vontade. A gente agradece a você por estar nos acompanhando, estar mostrando às pessoas a ação do sindicato. A gente agradece, obrigado. A gente agradece, aproveitar para agradecer o professor Zé Carlos por mais uma vez estar cedendo no seu sítio para a gente trazendo essa aula prática, mostrando às pessoas na prática. A gente agradece ao professor Zé Carlos por estar nos cedendo mais uma vez o sítio dele para a gente estar fazendo essa aula prática. Dando sequência aqui com mais uma participante, a amiga Adélia também participando dessa formação e falando dessa experiência no dia de hoje, né? 2 dias na teoria, agora na prática. Realmente aí conseguiu realmente já, dentro daquilo que você pôde observar na teoria, realmente na prática, realmente conseguir assimilar tudo direitinho. Adélia, bom dia. Nem tudo, né? Mas deu para dar uma boa experiência, deu. Hoje você já tem mais facilidade, né, para identificar as causas que prejudicam o cacau. A gente se preocupa sempre com a questão das pragas, doenças e tal, mas assim, o modo de produzir, o modo de plantar realmente é fundamental, né, Adélia? Fundamental. E a gente vê aqui que tem muita coisa a ser corrigido nessa plantação. Em relação à muda do cacau, está muito próxima ao pé da banana. Então, vai interferir, que com certeza a banana vai interferir no crescimento, no desenvolvimento da planta, do cacau. Então você indica que antes de ir para a prática, realmente tem que buscar formação, buscar orientação, buscar conhecimento, né? Seria o ideal. Como a gente às vezes já começou antes, mas é fundamental você ir buscar a orientação, o conhecimento primeiro para poder então fazer corretamente. Obrigado, Adélia. Nada. Vamos aqui para isso. Vamos aqui continuar ouvindo os participantes também do dia de hoje, né? Falando um pouco aí dessa experiência aqui na comunidade do Caboclo, né? E mais um dia de campo. E de hoje, nossa amiga Adriana participando aí, né? Ela estava sempre nos bastidores aí dando suporte, mas hoje veio para a prática também, né, Adriana? Bom dia. Bom dia, JC. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Felipe FM. Menino, que coisa boa, viu, ter participado desse curso. 3 dias hoje. 2 dias foram lá no sindicato e hoje estamos aqui na prática e aprendendo, né, coisas que às vezes a gente achava que era certo,
mas que estava totalmente errado. Eu tenho sempre observado o professor Dorival, né? Que assim, ele vem, né, com a temática de você trabalhar, que é o cultivo do cacau, mas só que ele não se abstém só ao cacau, ele traz vários temas, muitas orientações, muitas dicas que no nosso dia a dia realmente, né, é sensacional, né? Com certeza, bem sensacional. E ele fala de tanta coisa assim, sabe? Que fala da bananeira, fala de várias outras culturas, da mandioca, sabe? É uma variedade de coisa. Ontem eu falava assim, as meninas, rapaz, quando a gente sair desse curso, a gente vai sair expert, porque ele fala da saúde, de tudo. Ele fala aquelas historinhas, né, que a gente às vezes aprende até mais com essas historinhas. Muito gratificante poder estar participando desse curso. Passou agora, olhou, detectou, já orientando, monitorando, que você também agora são multiplicadores de informações, né? Com certeza, né? E a gente já vai observando, né, e vendo cada tipo de doença, cada tipo de praga, e isso é muito bom, como ele mesmo fala, né, que a gente vai aprendendo na prática, e isso foi muito bom mesmo. Esse aqui é a Adriana vai participação com a gente, né? Boa sorte no processo de aprendizado e que realmente aí, né, possa aí, né, a partir dessa experiência, né, construir realmente um lastro, né, para uma nova jornada a partir de agora, né? Com certeza, né? E estamos aí, cada dia mais aprendendo e mais falar sério. Essa prática foi boa demais. Nem a chuva impediu de estarmos aqui hoje na prática. Já aprenderam bastante na teoria, agora no campo a coisa é mais, né? Mais É. próxima, é mais visível, a coisa está mais íntima, né? Com certeza. E a gente estava vendo, né, as imagens e tal, mas agora a gente está vendo realmente na prática e é muito bom a gente ver cada um detectando uma doença. Isso vê que foi bem, o professor passou mesmo, né, da forma bem correta que todo mundo conseguiu aprender direitinho. Participação de Adriana, que dia de hoje com a gente, vamos aqui seguindo em frente, né? Acompanhando também aí, né? Os participantes que estão aqui, né? E vendo também, né? Outros cultivos, né? Outras participantes aí que estão no dia de hoje participando desse curso também aqui com a gente. Vamos aqui seguindo em frente, vendo os participantes. Ah, o pessoal chegando aqui, né? Até o público jovem também chegando ali, né? A Esté aqui, né? Ela tá atuando em outra área, mas vai ter que aprender também o dia de campo aqui de hoje, aprendendo na prática aí, né? O cultivo, né, Esté? Bom dia. Bom dia. Tem que aprender um pouquinho de cada coisa, né? Como é que foi a experiência para você aí, né? A parte teórica e agora, né, indo para a prática, realmente conseguiu já, dentro daquilo que o professor passou, realmente já, dentro dos conhecimentos, né, detectar aquilo que realmente deve ser aplicado? Sim, é muito interessante a área e, na verdade, no decorrer do curso foi surgindo dúvidas e ele foi instruindo bem a gente. E é isso, é muito interessante mesmo, vale a pena conhecer o curso e também a área do cacau. Eu estava falando com algumas pessoas aí em relação ao professor Dorival, né? E a gente disse, não, o campo acaba sendo uma área limitada, mas quando você vê, né, o que ele consegue aplicar e o que ele tem de conhecimento, realmente traz um encantamento para a gente, assim, poxa, não é só isso, né? Tem algo mais e o conhecimento perpassa, né, essa questão desses limites que a gente acaba visualizando, né? Sim, não é somente o cacau, né? É um vasto campo que ele acaba trazendo para a gente. Vamos aqui encostar aqui, que a chuva agora começou a engrossar aqui, né? Então aí você está vendo a participação também de Stanley falando um pouquinho, né, dessa experiência. Essa experiência aí com o cultivo, né, do cacau. E ela falando na prática, né, como é que tem sido para ela aí, né? E aí, vai entrar realmente aí no cultivo do cacau também? Cacau, café, tudo. É a mistura, né? É uma mistura, tem que ter um pouquinho de cada. Então, vamos aqui continuar ouvindo os participantes também aqui no dia de hoje. Mais uma vez aqui com o professor Dorival e mais uma experiência de campo, né? E aí, como é que o senhor tem acompanhado essa nova turma, né? E pelo que eu observei no início, você conseguiu realmente assimilar bem aí, né? A parte teórica está identificando bastante coisa aqui no campo, né, professor? Bom dia. É por isso que é importante a prática, bom dia. Porque a gente fala na teoria, né, mostra fotos, mas no campo é que a gente vê realmente, como eles já conseguiram identificar várias doenças, várias pragas. E isso aqui é importante, porque é a consolidação do curso, né? E a gente quer mostrar práticas também, um pouco de enxertia, um pouco de poda, já orientamos ali em cima. Então isso é muito importante, porque na prática que realmente fixa o conhecimento. Eu falava com alguns e assim, eles destacavam, né, a importância do curso para eles, assim, não só na questão do próprio cultivo, né, do cacau, que é realmente a evidência do curso, mas as orientações que o senhor passa, né, a experiência que o senhor tem, coisa do dia a dia, outros tipos de orientações que vai somar muito para ele no dia a dia. Isso é importante, né? Isso é muito importante, eu tenho essa característica, né, por ser educador, além de engenheiro agrônomo, então a gente sempre procura formar também o cidadão, né? E do que a gente já tem conhecimento, que a gente já aprendeu
na vida a gente tenta passar um pouco nessas nossas ideias para que a gente forme cada vez melhores pessoas, né? Elas já são excelentes, mas a gente vai trazendo conhecimento, assim como também eu vou buscando conhecimento. E o conhecimento é isso, é para ser divulgado, para ser difundido cada vez melhor. Pelo que o senhor pode observar, né, das duas turmas, né, tanto a primeira como agora a segunda turma. E assim, pelo olhar deles, pela dedicação, pela a maneira como eles estão aí abraçando o curso, vamos ter realmente essa cultura do cacau bem implantada em São Felipe, novos produtores de cacau aqui no município? Com certeza, eu vejo bastante promissor, né? Já tem também pessoas já procurando novos cursos, então assim, já há um interesse, já tem alguns cultivos, a gente vai orientando cada vez mais e nesse propósito, né, de fazer o município e a região produzir cacau de qualidade e ganhar dinheiro com cacau também, né? Não pode ser só uma cultura, mas o cacau pode ser uma cultura bastante promissora aqui na região. Eu falava com um aqui que está estudando agora, está na área de saúde, está trabalhando nessa área, buscando formação, aliás, nessa área, né? E a gente acaba observando, para o campo não precisa de formação, não precisa de orientação, chega lá, né, e a pessoa que não tem uma formação básica pode chegar lá e produzir e tal, mas o conhecimento nunca é de menos, tem que buscar realmente essa formação, né? O conhecimento não está só nas universidades e nas escolas, o conhecimento está na vida e a gente precisa buscar cada vez mais, né? Conhecimento, orientação. A dúvida é o princípio da sabedoria, então quando você tira uma dúvida, você está aprendendo, você está ficando sábio, então esse conhecimento não tem limite, é para todos, né? Independente se tem escolarização ou não. Agradecer a participação do professor Dorival com a gente, deixar aí o microfone à disposição, deixar sua mensagem, principalmente motivação aí para quem está nos assistindo aí, né? E dizer, olha, estou pensando, mas ainda não tomei essa iniciativa, não tenho essa disposição ainda de ir realmente para a luta, buscar realmente, principalmente, né, a formação, né? Porque antes de você produzir, como a gente viu aqui, né? As pessoas começam, mas ainda não tem um conhecimento ainda de base, como fazer aquilo ali, e aí vai acabar plantando de qualquer jeito, e aí vai ter que refazer tudo, são dois investimentos, então precisa inicialmente já tomar essa consciência de buscar a formação, né? A formação é importantíssima, o conhecimento é importantíssimo, né? Tirar dúvidas. Antes de se aventurar, né? A agricultura familiar não pode ser uma aventura de se jogar pela cabeça. É muito importante para o Brasil e para o mundo, é ela que alimenta o mundo, que bota alimento fresco na mesa do mundo, é a agricultura familiar, então não pode ser mais uma aventura, não pode ser mais subsistência. Tem que ter conhecimento, tem que ter técnica, tem que buscar isso para produzir cada vez mais e melhor e viver da agricultura. Não apenas sobreviver, viver da agricultura. Obrigado, senhor. Muito obrigado, satisfação. Aqui seguindo, vendo os participantes do vídeo de hoje, que estão aqui, né, nessa experiência de campo, após aí tomar essa formação na parte teórica, agora aí aplicando na prática. Então você vai dando seu like e nos ajudando também nas mídias sociais. Valeu a todos!